pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 8. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, eu li aqui 1 Coríntios 5, do versículo 7 ao 8, em que Paulo, como boa parte da carta aos Coríntios, fala sobre atos de pecado que estão envolvendo aquela igreja. Paulo fala sobre novidade de vida e fala sobre purificação. Sim. Certo? Então, dois outros elementos da Páscoa eram as ervas amargas e o pão sem fermento. O que traria ali, o que remetia esses outros dois elementos? A erva amarga, ela lembraria do sofrimento, da amargura, do sofrimento da escravidão, para que eles nunca se esquecessem do que o povo viveu lá. E para quem não tenha vivido, né, os hebreus das próximas gerações, sempre se lembrem também do que os seus antecessores passaram lá atrás. E o pão áspero, né, a gente às vezes vê o pão, aquele pão mais sem fermento, que não é aquele pão cheio, aquele... Ai, como que é o nome daquela? Aquele Rap 10. Então Aquele Rap 10. Parece uma massinha assim meio sem graça, etc. É porque o fermento, ele não é o pão em si. O fermento, ele traz propriedades que mascaram o pão. Ele torna o pão cheio de uma forma que ele não é. Cheio por uma química, um efeito, ou por isso que Jesus fala, né, que um pouco de fermento leveda toda a massa. O que é isso? O fermento, ele mexe com as propriedades da massa do pão. Então, aquele não é um pão sincero em si. Ele é manipulado. Eu sempre digo que tira do original. Isso, exatamente. Tira do original. E tirar do original é o adultério. Exatamente. Tudo que tirou do original é adúltero. Exatamente. E o que tá adulterado. E o que Deus propõe ali com os pães asmos é a massa pura. É você se abster do pecado. É você estar puro mesmo diante de Deus. E essa é a intenção da Páscoa, a intenção da ceia, que é depois um desenvolvimento da questão pascal da Páscoa. A ceia vem propor também uma reflexão sobre os seus pecados, reavaliar de si mesmo, baseado na santidade de Cristo. Uau, então, a mesma reflexão que nós temos na ceia, quando nós praticamos na nossa igreja, que é a lembrança da nossa Páscoa, que é Cristo, o corpo e o sangue, a qual nós nos alimentamos do corpo do Cordeiro, não como os católicos creem, mas alimentamos espiritualmente. Mas também é uma proposição que era lembrada também ali na Páscoa, a partir dos pães asmos, de uma purificação dos nossos pecados, um arrependimento pela infidelidade e um lembrete de que para servirmos a Deus nós precisamos nos purificar, que a aliança de Deus não é uma aliança... Tirar tudo que adultera aquela forma original que Deus nos deu. Sim, e a aliança de Deus não é uma aliança que é manipulável. É uma aliança pura. Legal, hein? Que legal. Guarda isso. Guarda isso nas entranhas do seu interior. Sabe o que eu ia sugerir? Você não quer dividir o vídeo em 2? Ou não? Eu estou propondo, mas que o vídeo é ao vivo, a gente... Aí depois já faz a segunda parte.
Pode ser, pode ser. Vamos falar só mais um pouquinho aqui de um tema interessante aqui, daí a gente já para já. Tá. Ó, eu vou dar uma estilingada aqui também, a gente vai caminhar. Só para lembrar aqui no capítulo 12 também, aqui do 44 para baixo, lembra que eu falei que tinha algumas, que ele chama todos, mas ele dá algumas regras. Aqui estão as regras. Aqui estão as regras. Então você lê aí, fica para vocês lerem. Isso aí. Tá? E agora o povo sai do Egito. Faraó não suporta ver os primogênitos do Egito serem mortos, libera o povo sai do Egito, sai correndo, sai de madrugada, pega o que tem, pega o que não tem, sai correndo. Quando está no meio do Egito, quando está no meio do deserto, começa Faraó, Deus endurece novamente o coração de Faraó, e Faraó vem atrás de novo do povo, e aí Deus leva eles até o Mar Vermelho, onde Moisés vai ali abrir o Mar Vermelho, vai passar o povo a seco, Faraó vai entrar com todos os exércitos dele ali, e Deus fecha o mar como paredes caindo sobre esse povo, e destrói por conta de uma palavra que Deus tinha lançado como promessa para esse povo, que quando eles saíssem do Egito, aqueles perseguidores, eles nunca mais veriam, e nunca mais viram mesmo, porque foram esmagados pelas paredes de água que Deus ali fez e acabou com os egípcios. E aqui a gente já vai andando, mas o povo começa a andar no Egito e começa a ter fome. E fome para crente não dá não. Ah, é difícil, hein? O povo começa a reclamar porque no Egito eles tinham, em algumas traduções fala pepino e cebola, em algumas fala outras leguminosas, né? Mas é isso aí, eles estão lá no meio do deserto, eles começam a reclamar, eles se esquecem, e isso é algo para a gente pensar. Eu vou pedir aqui para você falar algo sobre isso, daí a gente encerra aqui e a gente marca para fazer uma segunda parte daí. Tá bom? Para a gente falar sobre isso. No meio do deserto, a gente vê o milagre, a gente vê as coisas acontecendo, o povo vê, Deus não permite que o sol machuque eles, não permite que a noite seja escura, não permite que o inimigo chegue até eles, mas eles estão reclamando. E aqui vem uma palavra muito forte, que é a murmuração. Eles começam a murmurar. E isso, eu acho que essa palavra acompanha o crente até hoje. A murmuração, que está tudo bem, mas ele está murmurando. Queria que você falasse um pouco sobre isso, essa saída, esse começo dessa caminhada no deserto, e essa falta que o povo sempre acha. Se tem comida, falta água. Se tem água, falta comida. Se tem comida e água, vai faltar calçado. Se tem calçado, o crente nunca está feliz. Por quê? Porque, olhando para esse texto, olhando para essa caminhada, creio eu que dá para a gente ter como a gente está tratando de paralelos aqui, dá para a gente ter um paralelo com o dia de hoje, porque a gente consegue enxergar neles algumas coisas que a gente enxerga na igreja de hoje. O porquê que o crente nunca está feliz, sempre está querendo alguma coisa, e sempre está exigindo dos pastores: ô pastor, racha essa pedra no meio e dá água para nós.
Olha, tem um livro que eu gosto muito. Aí, marca aí, indicação de livro. É de John Piper, Plena Satisfação em Deus. E ele tem a seguinte fala, que nós não sabemos usufruir da satisfação em Deus. Nós não sabemos ficar plenamente satisfeitos em Deus. Mas isso por um motivo muito interessante. Porque nós nos satisfazemos com muito pouco. Entendeu? Então, o que acontece? Nós nos satisfazemos com coisas mínimas, ou seja, coisas terrenas, e que não nos fazem, tanto que a gente está satisfeito com Big Brother, com Instagram, com a roupa da moda, com as festas e tudo mais. Tudo que é lixo. Isso tudo que é lixo, nós não conseguimos imaginar o quanto a gente ainda não conhece de Deus e o quanto Ele pode nos preencher. Nós nos satisfazemos com pouca coisa. E aí, quando essa pouca coisa é retirada da nossa vida, nós achamos que saiu tudo. Então, por exemplo, quando Deus sai da nossa vida, quando nós não temos o nosso vínculo com Deus, muitas vezes nosso coração não percebe. Quando a gente vê, ele já está longe e a gente nem percebeu. Por quê? Aí é forte, hein? Então, por quê? Essa frase é complicada de escutar ela, hein? Porque nós não buscamos satisfação em Deus. Porque se nós buscássemos satisfação em Deus, quando Ele não estivesse mais do nosso lado, nós iríamos perceber. Agora, o porquê que a gente reclama quando essas outras coisas faltam? Porque nós achamos que elas são a nossa verdadeira satisfação. Nossa satisfação ela está plenamente em coisas terrenas. Então, eu não consigo descansar e me satisfazer em Deus porque o meu coração pecador não está voltado a isso. Quando falta água, eu reclamo. Quando falta cebolas e pepinos, eu reclamo. Quando falta carne, eu reclamo. Quando vem sol sobre a minha cabeça, eu reclamo. Quando vem sombra sobre a minha cabeça, eu reclamo. Quando eu tenho alimento, tenho maná, mas não é o alimento que eu quero, eu reclamo. Então, as nossas reclamações, elas sempre estão em torno de coisas terrenas, porque nós buscamos satisfação em coisas terrenas. Meu Deus. Mas, quando Deus está longe, quando nós estamos longe de Deus, a nossa revolta não é tão grande assim. Nós simplesmente não sentimos falta. Isso é dolorido de falar, mas nós não sentimos falta de Deus. Meu Deus. As coisas vão passando e eu consigo lembrar, por exemplo, quanto tempo faz que eu não como alguma coisa que eu gosto, quanto tempo faz que eu não assisto um filme, quanto tempo faz que eu não como uma pizza, mas eu não consigo lembrar, ou não penso, porque não é uma necessidade para mim, lembrar quanto tempo faz que eu não oro, meu Deus. Quanto tempo faz que eu não visito, podia dormir sem ela. Quanto tempo faz que eu não leio as escrituras de verdade, sem enrolar, sem mentir, quanto tempo faz que eu não confesso meus pecados com alguém. Nossa. Entendeu? Então, essas coisas pra gente passam batido e a gente nunca reclama se a gente fica sem essas coisas. Mas é uma questão de prioridade. Então, o que acontece? Aquele povo não entendia sobre prioridades. Deus tinha ofertado algo que o Egito não ofertou. Essa que é a grande questão. O Egito, o pecado, o mundo, se a gente for trazer para a nossa realidade, nos oferta muitas coisas. Oferta cebolas, pepinos, carne. O Egito, o povo falava sobre coisas que tinham no Egito que eles não tinham naquela hora. Então, o Egito ofereceu muitas coisas para eles, eles usufruíam de alguma forma, mesmo sendo escravos, usufruíam dessas coisas.
O que acontece é que o que Deus deu àquelas pessoas por graça, que era a liberdade, que era a libertação, era algo que o Egito nunca poderia dar. Jamais. Nunca poderia dar, porque não era o modo de funcionar, o modus operandi do Egito. O Egito não ganhava nada em libertá-los. E eles são tão... E a gente, eu vou me colocar no meio do povo cego, surdo, mudo, nu. Eu vou me colocar no meio desse povo aí, que eles não percebem que as coisas que eles reivindicam são totalmente aquilo que o Egito... Vamos mudar. Aquilo que o Egito pode dar para eles é totalmente ridículo. Porque, olha só, o que o Egito podia dar para eles? Pepino e cebolas. E em outro momento, o que eles podiam ter? Uma cova. Cara, eu vou reclamar, mas você me trouxe para eu ser livre e lá eu tinha uma cova. Gente, Deus está te trazendo para a liberdade. Você está querendo a morte naquele lugar simplesmente porque ali você tem onde ser enterrado. Sem contar que o nosso olhar sempre tem que ser para frente. O foco tem que ser sempre lá em cima. Uau, escutei isso hoje. Sempre lá em cima. Então, o que acontece? Para o alvo. Deus prometeu, falou, eu vou tirar vocês da terra do Egito e estou levando vocês para uma terra que mana leite e mel. Eles não tinham perseverança, paciência. Eles não tinham paciência. Não perseveravam na fé para poder aguardar que uma hora eles iam chegar nessa terra que mana leite e mel. Mas precisa ter paciência. O que acontece hoje é a mesma coisa. O que seria a terra que mana leite e mel para nós hoje? A eternidade, a Nova Jerusalém. Então, o que o cristão, o crente precisa ter hoje? Paciência, perseverança no Senhor, uma fé que olha lá para frente, uma fé que é escatológica, uma fé que entende a eternidade, entende que a eternidade está no coração do homem e que nós almejamos pela eternidade. Então, o que acontece? A partir do momento que eu olho para a eternidade, eu não vou ficar reclamando da minha realidade de hoje, porque eu sei que ela é temporária, passageira. Paulo frisa muito isso, que nós estamos num tabernáculo passageiro. Nós estamos no nosso corpo, nossa constituição aqui é uma tenda passageira, mas que ela vai ser ali revivida numa ação poderosa de Deus espiritual, e nós seremos próximos de Cristo. Então, as coisas desse mundo, elas não podem nos afetar de forma a nós perdermos de vista a eternidade. Sim. Entendeu? Então, eles estavam reclamando porque eles estavam olhando para o deserto, para o estado atual deles, e esqueceram a terra que mana leite e mel. Esqueceram que uma hora aquilo ia passar. Uma hora o destino final iria chegar. Então é o olhar pro temporal, né? Sim, temporal, você ter tempo, um pensamento, tempo. Ter um Agora pensamento eu tô passando do já. esse tempo difícil, mas eu esqueço que eu sirvo a um Deus atemporal, não tem tempo para ele. Então, tipo assim, isso que está acontecendo agora é o que você disse, o Deus do já, o Deus do já, que eu quero que seja já, o já dele é ali na frente. Só que qual é a minha postura para alcançar? Sim. Né? Qual é a minha postura aí? Tanto que um dos tópicos
dos tópicos da reforma, né, dos reformados, mais propriamente ali de uma abordagem mais presbiteriana, batista, é da questão da perseverança dos santos. Que é o que? Uma coisa que uma vez que você faz parte dessa aliança, Deus te dá ferramentas, meios de graça para que você persevere até o final, para chegar lá na frente. Então, o que acontece? Independente dos nossos pecados, Deus nos capacita para sermos perseverantes, para não nos abater pelas coisas que estão acontecendo aqui, para que o sofrimento em torno da nossa saúde, da morte, da fome, das nossas dívidas, das nossas dos amigos que a gente perde, todas essas coisas não nos abatam de tal forma a perdermos de vista a glória que há de vir e que nós pela fé já vemos. Ela já se encontra à nossa frente, certo? E garantida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que nos prometeu que na casa de meu pai, ele falando, né, há muitas moradas, se não fosse assim, não teria dito. Então é isso, é assim, se Deus falou, é porque tem. Vamos caminhar, entendeu? Mesmo que no deserto. Isso, então se Deus falou que tem uma terra que mana leite e mel, para de olhar para o Egito, para de reclamar das coisas, para de pensar no que o Egito tem a oferecer, porque esse não é o foco. O foco é em Deus, o foco é lá na frente. Amém, glória a Deus. Como o Jeff disse já, nós vamos dar uma pausa aqui. Jeff, qual é o livro mesmo? Plena Satisfação em Deus. Plena Satisfação John em Piper. Deus. Fica como dica de leitura. Eu vou deixar também uma dica de leitura. Esse livro aqui, ó. Olha que legal. Esse livro aqui. Não sei se vai ser fácil de achar. Mas, pelo nome dele, Artigos da Fé na Ótica Missional, você vai achar o escritor é o Felipe Fulaneto. É muito acessível, o escritor do livro é muito acessível, é gente da gente, ali de Campinas, é uma bênção. Então você consegue, talvez, se não achar numa livraria para comprar, você consegue numa rede social o contato dele direto e consegue com ele. Isso eu acho que é mais legal ainda, muito né? Bom, Esse aqui mesmo eu peguei dele mesmo, até autografado, assinadinha, benção. Então é um livro assim muito especial que vai te dar algum... olhando aqui o nome, você não vai fazer paralelos igual nós estamos fazendo aqui, mas na hora que você lê esse livro e lê esse livro aqui, você vai entender do que eu estou falando. A gente vai fazer uma pausa, vou fazer uma oração aqui, né? E a gente grava outro vídeo. Amém? Amém. O Jeff vai fazer uma oração? Sim. Para nós. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela meditação que nós pudemos fazer neste vídeo, pelos nossos irmãos, a vida de cada um dos irmãos que está acompanhando, que pôde discutir, pôde ler junto conosco esse livro que nos mostra sobre a sua salvação, nos mostra sobre a libertação que vem a partir da tua mão forte, a partir do teu poder e força soberanas, cujas nações se dobram diante de ti, ó Deus. Muito obrigado por se mostrar, se revelar a nós hoje, assim como o Senhor se revelou no Êxodo, assim como o Senhor se revelou, Senhor, na Páscoa, na primeira Páscoa. Cristo então se faz nossa Páscoa e por isso nós somos gratos, porque nós somos libertos, porque o sangue do teu Filho nos purifica, nos liberta, nos limpa, e assim nós não precisamos ter medo da morte, ó Deus. Muito obrigado pela minha vida, pela vida do Felipe, pelas nossas famílias, e que este material, que esse projeto edifique cada vez mais pessoas, assim como nos edifica primeiramente a nós,
que estamos aqui ministrando, mas também a cada pessoa que vier a ser impactada, seja em segundo, terceiro grau, mas que tiver algum contato com qualquer um dos participantes desse projeto. Que nessa leitura nós possamos ser luz na nossa área de influência e assim possamos transmitir sobre o sacrifício de Cristo, sacrifício salvador, para todos que assim a tua soberania aprover. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E só lembrando, o livro de Êxodo tem 40 capítulos, e nessa forma de leitura nós estamos lendo o livro de Êxodo mesmo, ficou uma semaninha para ler. Uma semana, você tem uma semana para ler, e isso é muito legal, porque você vai fazer o seu plano de leitura na semana. Se você tem um dia que você pode ler à vontade, pega e lê mesmo. Arrebenta de ler, lê o tanto que você conseguir aí, para que no dia que seja apertado, se você conseguir ler 3, 4 capítulos, você não fique devendo nada, né? Para você conseguir ler. E vamos concluir esse ano a Bíblia inteira, todos juntos, todos com o seu certificadinho na mão no final do ano. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado na vida de vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Até o próximo. Até mais. Tchau.